E aí, tudo tranquilo? Foi tudo ótimo no final de semana? Fazendo nossa live diária, nosso bate-papo diário sobre o mercado, sobre como você pode utilizar isso para empreendedorismo. Vai se preparando aí, porque nós estamos gravando aqui neste momento em Veneza e vamos gravar também em Dubai uma série sobre empreendedorismo. E basicamente, a série tem um objetivo: você enxergar as oportunidades que existem no momento para você fazer dinheiro além da tua carreira. Não só na tua carreira, você multiplicar o quanto você ganha, mas também fora, abrir os olhos para outras carreiras. Engraçado que hoje eu estava numa negociação e foi um dia bem especial, que a gente está negociando um imóvel aqui em Veneza. E o imóvel que a gente está negociando, por acaso, é um imóvel de uma pessoa muito influente da cidade, né? Que é um cônsul. É um cônsul estrangeiro, não vou falar país por uma questão de proteção até ali da identidade dele, mas é um cônsul. A embaixada funcionava ali e a gente está comprando agora como residente. E eu fiquei praticamente a tarde inteira com ele. E eu perguntei para ele sobre oportunidades. Ele falou: Luiz, pense comigo. Veneza tem seus vantagens e desvantagens, mas ela é pungente comercialmente há 2000 anos. As pessoas vêm para cá para negociar. Por incrível que pareça, aqui saem negócios. E é engraçado que eu estou traçando um paralelo entre aonde foi o hub, primeiro hub de negociações, que é Veneza, e depois o hub que está se movendo agora, que é para Dubai. Eu acho que vai ser muito, muito útil para a tua vida. Hoje nós vamos falar o seguinte: duas faces da mesma moeda. E a Vika colocou um nome aí no nosso bate-papo de hoje, mas ela devia ter colocado outro. Eu até falei para ela, mas já tinha saído. Porque o Trump está querendo cortar os pênis. E acho que você deve ter pensado, cara, eu acho que eu tô na live errada. Esse cara ficou louco. Não, sim, o Trump está querendo cortar os pênis. O que que são os pênis? As moedinhas de 1 centavo de dólar. E ele, o argumento dele é muito racional. O primeiro é que com o advento da inflação, 1 centavo não vale mais nada, né? E nos Estados Unidos, se faltar 1 centavo, você não compra. E se ele tiver que te pagar 1 centavo, ele vai pagar, tá? O centavo é cobrado. Ele está querendo tirar por uma questão burocrática, mas também por uma questão econômica, porque custa 2 centavos fazer uma moeda de 1 centavo. Olha o nível que ficou. Nós estamos chegando no ponto em que a matéria-prima do dinheiro vale mais do que a face dele. Olha o que eu estou te dizendo. A matéria-prima do dinheiro, óbvio que é de 1 centavo, já vale mais do que a face do quanto diz lá. E olha que dinheiro, moeda fiduciária, como foi criado, é basicamente para você inventar dinheiro do nada, pegar uma coisa que não vale nada, papel e algum metal, né? Metal barato, e colocar lá na face quanto você acha que vale. Tá ficando estranho o negócio. E para a gente juntar com esse bate-papo dessa questão da moeda, nós vamos puxar sobre outro artigo que está no topo e subindo. Para o infinito e além, como diria o Buzz Lightyear, que é o ouro. O ouro vem subindo loucamente. Eu lembro de ter lido um livro há anos atrás do Robert Kiyosaki. E o Robert Kiyosaki defendia naquele momento que a moeda fiduciária americana iria perder valor dia após dia, dia após dia. E o argumento dele era um argumento muito crível. Era muito ligado à escola austríaca, vamos dizer, de economia, tá? Pesquisem um pouquinho sobre escola austríaca, Mises e essas coisas, que eu acho que é muito legal você ter uma noção de como funciona, pelo menos. Não estou querendo te dogmatizar sobre pensar em economia, mas é legal para você ver a lógica como funciona, ter um ponto de vista. E ele disse que aquela expansão monetária, dinheiro jogado a rodo, ia trazer inflação. E é meio óbvio, né? Na lei de oferta e procura. Quando você olha muito tomate na feira, também o tomate perde o valor. Ou quando está sobrando muito café, o café também muda de valor. Agora, quando tem escassez, quando está faltando, o efeito é o inverso. E não faltou dinheiro. Imprimiram loucamente. Loucamente, 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 loucamente. Mas, desde 1971, tá? Imprimindo loucamente. Mas em 2008 e em 2020, eles exageraram na dose. Um pela crise subprime e outro pela questão pandêmica. Tá? Ali eles erraram a mão e erraram feio. E óbvio que aquela previsão que o Robert Kiyosaki fez lá acabou sendo, como que eu posso te dizer, efetivada por uma questão óbvia, né? Era uma conexão clara
de causa e efeito. E agora, no momento que a gente fala, vou mostrar o gráfico aqui, deixa eu mostrar para vocês, eu acho que é legal você dar uma olhadinha. Para aquele que nunca viu um gráfico de bolsa, eu acho que é mais legal ainda. Vou por aqui, ó. Esse daqui é o gráfico do ouro, que a gente opera diariamente, tá, no mercado. Então, olha o tanto de setinha que eu operei aqui nessa puxada do ouro, tá? Olha que interessante, vou puxar aqui. Ele dá o preço agora do ouro ali, ó. Vou colocar aqui 5 minutos para enxergar bem. Neste momento, uma onça de ouro está 2.911 dólares. Uma onça de ouro, 32 gramas, está 2.900 dólares. Quando eu diminuo o zoom no diário aqui, olha que tesudão que tá, né? Olha que tesudão, que porrada, que porrada. Por quê? Porque se você olhar, é o mesmo efeito do pênis lá, da moeda de 1 centavo. A matéria-prima criou mais valor do que o dinheiro. E é engraçado porque você tende a pensar, o ouro valorizou. Ou o material que é feito a moeda lá nos Estados Unidos valorizou. E não foi o que aconteceu. E isso é um erro muito comum de quem não está muito próximo do dinheiro, quem não entende o funcionamento dele mesmo. Não foi o ouro que valorizou e muito menos o metal que faz a moeda. O que aconteceu é que a face do dinheiro, o valor intrínseco àquela moeda, a fiduciária, se deteriorou. Como imprimiram muito mais papel do que tinha de reserva desses minerais, obviamente que o valor do dinheiro perante os minerais caiu, tá? E aqui vai uma puta de uma aula para você que talvez valha para sempre. Pobre, e aqui é importante eu sempre fazer o disclaimer. Eu não estou falando sobre diferença de classes sociais. Eu estou te falando sobre diferença de mentalidade. Porque tem gente que está pobre, mas é rico de mente. E o tempo vai mostrar que ele é rico. Grande parte das grandes fortunas vieram de quem não tinha nada. Era pobre, estava pobre, mas era rico. Em compensação, tem gente que está rica agora, porque ganhou herança, mas tem a mente pobre, vai voltar para o zero e vai perder tudo, tá? Agora, quem melhora esse QI financeiro, em uma hora nós vamos fazer um treinamento só sobre QI financeiro, tá? Só com o intuito de provocar a melhorar a tua visão de dinheiro, de como o dinheiro funciona. Mas tem que imaginar que quem é pobre de mente, ele trabalha pelo dinheiro, por papel. Então ele gasta tempo de vida para trocar por papel. E papel, ele troca aquele papel por coisas que consomem mais papel. Olha que doido. Ele troca a vida por papel, aí ele pega o papel e compra coisas que consomem mais papel. Então, como ele tem um número limitado de papel e de horas, ele comprou uma coisa que consome mais papel, tipo casa que tem que pagar IPTU, condomínio, financiamento e entre outras coisas. Esse dinheiro sai, ele vai ter que trabalhar mais ainda para pegar mais papel. Só que daí, quando começar a sobrar um pouco de papel, ele compra outra coisa que come papel. Carro. Aí ele paga o PVA, paga seguro, paga licenciamento, paga estacionamento, paga manutenção, paga revisão, paga e assim vai, tá? E assim vai. E aí ele compra e vai comprando coisa. E vai comprando coisa, vai comprando coisa. Por quê? Porque o jeito que ele foi treinado. Você tem que pensar que a maior parte das pessoas do mundo, 90%, talvez 95%, foram treinados para serem operários. Não é operário aquele que trabalha em fábrica. Operário é aquele que repete algo que o rei mandou. Igual formiga. Então ele vai, trabalha 8 horas por dia, sai um para almoçar, dá 9, um para ir, um para voltar, deu 11, dorme 8 horas, deu 19, assiste um jogo de futebol, deu 21, 3 horas ele tem para a família e chama isso de vida, tá? Porque foi assim que ele foi ensinado. A hora que tocar o sino, você vai, a hora que tocar o sino, você pode sair para comer, a hora que tocar o sino de novo, você volta, a hora que tocar o sino, você vai embora. E você vai viver de tocar sino. Se quiser ir pro banheiro, pede licença para a professora e vai, tá? Pensa o quanto a vida é parecido com isso. Por essa essência de trocar, aquilo é o que o Ozaki chama de corrida dos ratos. Agora, quem entende de dinheiro, por esse fenômeno que eu acabei de falar agora, o que que ele faz? Sabedor que ele é de que dinheiro não vale nada, eu vou repetir. Quem entende mais de dinheiro e gosta mais de dinheiro, que é o rico, ele sabe, no fundo, que dinheiro não vale nada. Ele sabe o funcionamento. Ele sabe que é só uma promessa, é uma dívida. É uma dívida. Ele não tem lastro nenhum. O que que ele faz? Ele troca aquele papel que não vale nada por algo que faz mais papel que também não vale nada.
E com mais papel que não vale nada, ele compra uma outra máquina de fazer mais papel que não vale nada. Pelo menos ele está aumentando o volume de papel, já que ele sabe que o valor está diminuindo. Se o valor do papel está diminuindo e vai diminuir, US$ 100 que compra hoje não vai comprar a mesma coisa daqui um mês, muito menos daqui um ano, muito menos daqui 10 anos, vai perder valor. O que ele faz? Ele vai comprando com esses US$ 100 máquina de fazer mais dólar. Porque já que vai perdendo o valor dessa moeda, eu vou construir outras. Você entende? Vou pegar mais moeda, e vai sobrar moeda pra caramba e vou comprar mais máquina de moeda, mais máquina de moeda. Impressora de dinheiro, máquina de moeda, para o governo é simplesmente o Tesouro. Tesouro Nacional lança uma dívida, bonde, tesouro, e pode imprimir moeda a rodo. Mas você também pode em casa. Você pode ser o teu banco central. Você pode criar formas de imprimir dinheiro para você. Compro um imóvel em Veneza, alugo esse imóvel para Airbnb ou para alguma coisa e ganho dinheiro todos os meses sem fazer nada. O dinheiro só aparece na minha conta em euro. Em euro. Tá? Sacou? Um imóvel desse deve ser uns 12 mil euros, de 12 a 15 mil euros por mês de aluguel. Tá? Dependendo se você está no Airbnb ou se está alugado direto. Uns 12 mil, vamos colocar como 12? É 12 mil euros para você não ter que fazer nada. Nada. O último inquilino que ficou lá, que por sinal era o dono do imóvel, era uma embaixada e eles ficaram lá 25 anos. 25 anos. E algo me diz que você não vai ter inadimplência com uma embaixada. Estão sacando? A próxima vez que você for consumir alguma coisa, ou comprar alguma coisa, pense, eu estou comprando para investir e ela vai me trazer mais dinheiro, ou eu estou comprando para consumir e ela vai sumir com o meu dinheiro. Ou eu estou comprando, para além dela sumir com o meu dinheiro, ela pedir mais. São três coisas. Três coisas. E poucas pessoas enxergam que são três situações. Aquela em que algo que você comprou faz dinheiro, aquela em que algo que você comprou não faz dinheiro, mas também não toma, e aquela que além de você perder o dinheiro por ter comprado ela, ainda toma dinheiro do teu bolso. Tá? É louco, né? E tem uma classe dessa que ele fica parado, que são o que a gente chama de reserva de valor. Tá? Geralmente minerais, commodities e ouro, né? Que é uma commodity. O ouro vem guardando valor há 5 mil anos. 5 mil anos. 5 mil anos. E alguém vai me falar, Luiz, e o Bitcoin? Eu não falo sobre Bitcoin porque eu não entendo do Bitcoin. Eu só vi esses dias alguém me explicando de um jeito muito inteligente, que eu nunca tinha pensado dessa forma, e eu concordo. Eu penso parecido, mas nunca descrevi tão genial como ele descreveu. Tá? Por sinal, um grande operador de bolsa. Ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou assim: não é que eu gosto ou não gosto de um criptoativo, é que eu tenho que dar pelo menos a margem de dúvida. Porque, e o ouro comparado com o criptoativo? O ouro vale há 8 mil anos. Há 8 mil anos o ouro tem valor. Tá? O ouro, a prata. Cleópatra pensava em ouro. Jesus foi traído por moedas de preciosas, de prata. Sacou? É coisa antiga, cara. E pensa o seguinte: existe uma lógica que quando você não sabe o futuro, você quando olha o quanto aquilo valeu para o passado, pelo menos você tem um chute, né? E uma coisa que tem 8 mil anos é mais consistente a valor que dão a ela do que uma coisa que tem 20 anos. Aí eu acho que é bem evidente para você este conceito, né? Mas ambas, teoricamente, são reserva de valores. Agora, a próxima vez que você for colocar, pensa como o Trump pensou aqui. Peraí, por que que eu vou fazer uma moeda de 1 centavo que custa 2 para fazer? Que papo esquisito, né? Que papo estranho esse. E ele está mudando esse contexto. E por que que o ouro está subindo tanto, além da questão inflacionária americana, que é essa perda de valor da moeda do dólar? Porque ele está atrelado ao dólar. Você tem que imaginar que sempre tem duas vertentes. Em todos os ativos tem duas vertentes, né? Tem a vertente intrínseca a ele, o valor real dele. E o que que faz o valor real do ouro subir ou baixar? Lei de oferta e procura, lei de mercado, né? Oferta e procura. Neste momento, grande parte das nações, como está aquela dualidade entre mundo livre, vamos chamar assim, democrático, e mundo ditatorial, fechado,
Está isso claramente, um encabeçado pela China, Rússia, Coreia do Norte, Venezuela e assim vai, Cuba, e o outro encabeçado por Estados Unidos, União Europeia, entre outros, Japão. Quando tem essa batalha e a moeda mundial é ainda o dólar, o que que as outras nações estão fazendo? Do outro lado, comprando ouro e estocando ouro. Isso por quê? Porque eles lembram que a todo momento em que as moedas perdiam seu valor, as pessoas descobriam que ela não valia nada, porque uma hora as pessoas descobrem que não vale nada. Quando as pessoas descobrem que não vale nada, você tem que voltar para algo que as pessoas acreditem que vale. E o que que as pessoas acreditam que vale? Ouro. Pega livro, pega a Bíblia, pega o livro mais antigo do mundo, você vai ver que tem ouro escrito lá dentro. Tá? O mais antigo vai ter falando sobre o ouro lá dentro. Eles já valorizavam esse metal. Interessante, né? Como as coisas funcionam com o mesmo processo de milênios atrás, e a gente até agora não aprendeu a jogar esse jogo. Essa é a parte intrínseca de compra e venda, que tem muita gente querendo comprar. Tá, e a produção, Luiz? Estão achando mais mina? Estão produzindo mais ouro? E tá no mesmo volume? Tem mais gente querendo comprar aqui ou tem mais oferta do produto? Puta, a demanda tá maior do que a oferta, tem mais gente querendo comprar. O preço sobe. Então a parte intrínseca, que é relacionada ao ouro, subiu. Tem a parte extrínseca ligada ao ouro. Porque é ouro contra dólar, é uma balança. E você tem que imaginar que se o dólar valoriza, na balança, ó, dólar valoriza, o ouro desvaloriza. Dólar desvaloriza, o ouro valoriza, por essência de balança, ó. E o dólar vem desvalorizando, não perante a tua moeda, euro, reais, perante as outras coisas que a gente chama de inflação. Tá, Luiz, mas perante o dólar, perante o real, o dólar tá subindo. Sim, para você ver que bosta que é o real. Porque o dólar tá com problema, perdendo valor e a gente tá na velocidade 5 do CREL, né? Eles estão espirrando e a gente já tá com pneumonia internado na UTI. Sacou? Olha quando você começa a abrir a mente e fala, meu Deus, eu nunca tinha pensado nessas coisas. E olha o que esse cara tá falando. Ele é um mala, mas o que ele tá falando faz um sentido tão grande. Porque é assim que acontece na vida normal. A parte econômica, quem fez. Gente, eu não sei se vocês perceberam que quem faz economia, né, quem pensa economicamente, é o humano. Eu nunca vi barata passando cartão de crédito. Já viu? Fazendo empréstimo para comprar sua casinha? Eu nunca vi. Não, não é normal. Uma ratazana pagou o FIES. Não, não, não é comum, tá? É nós que acreditamos nessa história. É uma história, é um storytelling. E é tão doido que a coisa começa a degringolar, e eu falo quase todo o bate-papo que eu falo sobre moeda, eu falo sobre isso a partir de 71. Acaba a Segunda Guerra Mundial, o mundo está em colapso total, temos que reconstruir tanto a Ásia, Japão, como temos que reconstruir a Europa. E tem que vir dinheiro de algum lugar. Quem que vai capitanear isso? Estados Unidos, que era o único que não tinha sido destruído. E foi quem meio que financiou a guerra. E saiu vitorioso. Legal. E como a gente faz? Vamos atrelar a moeda americana ao ouro, e a partir dali todas as moedas vão oscilar de acordo com o dólar, que é o que a gente conhecia como Pacto Tratado de Bretton Woods. E ele vai de 44 até 71. 71, Nixon quebra ele. Por quê? Óbvio. Eles não tinham o tanto de dólar, de ouro, que eles prometiam que estava imprimindo dólar. Eles ligaram a impressora a rodo. Eles não mantiveram o acordo. Quando todo mundo começou a perceber, pô, já era tarde. Ou ele quebrava esse acordo, ou eles tinham que falar, galera, foi mal, te apliquei um golpe, isso era uma pirâmide, um esquema Ponzi, a maior esquema Ponzi que a humanidade já viu, tá o mundo inteiro ferrado, acabou. Já era. 1929 ia ser fichinha perto daquilo ali. Tá? Mas fichinha, fichinha. Mas como todo mundo acreditava mais no poder bélico e cultural dos Estados Unidos do que o valor intrínseco daquela moeda, todo mundo ligou, let it go. Você vai me pagar? Vou, então confio. Não, cara, mas ele não tem onde te pagar. Ele não tem produção, ele não tem o dinheiro, ele não tem o ouro, ele não tem nada pra te pagar. Não importa. Tô nem aí. É melhor não. Cara, tem hora que é melhor não saber. Tem tipo de notícia que o melhor é ser ignorante. Vive numa paz enorme. Vive tranquilo. Olha quantos insights foi colocado. Eu sei que hoje o bate-papo foi mais pesado,
mais denso, só que também de um valor. Se você parar depois e assistir novamente, mas não só acreditar em mim e pesquisar tudo que eu te falei, a tua mente vai fazer BUM! E vai abrir para uma coisa muito nova. Por quê? Você vai começar a descobrir que um relógio muitas vezes vale mais do que o dinheiro que você pagou nele. Idem uma casa, um terreno, um negócio, ações, títulos e assim por diante, tá? Porque você tem que descobrir entre essas três classes. E outra coisa, você descobriu agora que tem um valor intrínseco, que está ligado aquilo ao bem em si, e tem um valor extrínseco. Quer ver um jeito de valor intrínseco e extrínseco? Quanto vale uma camiseta do Corinthians, tá? Daí a pessoa vai pensar, pelo material que ela é feito, por quanto tem de produção, tem que pagar a loja, paga o varejo, paga os impostos. Ah, sei lá, para mim vale R$ 400. Uma camiseta original de jogo. Legal. Agora, este é o valor intrínseco dela. Quanto foi tudo para produzir, mais a marca, que é um branding, e vendendo no mercado. Agora, quer ver o valor extrínseco? O valor extrínseco agora depende de quem compra. De quem compra onde, por quê, quando. Para mim, uma camiseta do Corinthians não vale nada. Eu pago R$ 50 para você levar ela para longe de mim. Sacou? Eu pago. Ó, te dou R$ 50 para você queimar. Não tem valor nenhum. Este é um jogo que o empreendedor domina muito bem. Ele aprende a fazer valor extrínseco, aquele que é de sentimento. Uma coisa, eu te vender uma caneta, tá? R$ 15, tá? Agora, e é o valor intrínseco dela. Realmente o valor, vamos dizer que é R$ 15. Agora, se eu te falo que essa caneta eu ganhei do meu avô, já falecido, e que dentro de todos os netos ele deu a caneta para mim, você notou que eu tô por storytelling, aumentando o valor percebido para mim e talvez até para você da caneta? Puta, então ele tem um relacionamento com essa caneta. Puta, mas eu quero essa caneta. E olha, eu vou te falar, hein? Que essa caneta, com ela me dá uma sorte enorme. Eu já assinei contratos de dezenas e dezenas de milhões com ela. Puta, você começa a falar, nossa, quase um amuleto. O valor percebido começa a ficar maior. Sacou? Isto acontece com a moeda lá do dólar, com o ouro, com as terras, com os imóveis, com tudo que você toca na vida. Tudo, 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 tudo. E a arte do empreendedor está em pegar uma coisa que tenha valor intrínseco e valorizá-la de uma forma extrínseca. Se você pensar, é o que? Eu acho que é a Nike que patrocina o Corinthians, eu nem sei quem patrocina o Corinthians. No caso do Palmeiras, a Puma. É isso que o Puma faz. A camiseta do Palmeiras poderia ser R$ 50, mas só por ser feito pela Puma, percepção de valor, de qualidade, de branding, ela vai para 500. Sacou? É o que a Louis Vuitton faz. É o que a Dolce Gabbana faz. Cartier, Patek Philippe, Rolex, e assim vai. Agora, por que que você não está fazendo isso na tua própria vida? Por que que você não está aplicando esse conceito naquilo que você faz do dia a dia? Porque a coisa que eu mais ouço, Luiz, eu preciso ganhar mais dinheiro. Então ganha. Cara, para você ganhar mais dinheiro, você não precisa mudar nada do que você faz. Você precisa só aprender a contar essa história melhor. Só, só. Eu já errei na vida. Quando eu achei que eu ia alavancar com mão de obra de outros. Abri uma clínica, duas, três, quatro, cinco, seis, 10, 15. Abri clínica pra caramba no sul do país e descobri que só eu que sabia contar a história. Os outros não. Fui arruindo, tá? E aprendi que nunca mais eu ia depender das histórias dos outros. Eu sempre ia depender de mim. Hoje, se eu fosse voltar para odontologia e não volto, por nada, se um dia eu voltasse para odontologia, eu voltaria com uma lógica totalmente diferente. Eu ia fazer o melhor tratamento do mundo, mas acima de tudo, eu ia gerar valor extrínseco. Luiz, me dá exemplos de valor extrínseco? Te dou. Você saber que eu sou dentista da Anitta. Ah, Luiz, mas eu odeio a Anitta. Não importa que você odeie a Anitta. Você quer contar para teus amigos que mesmo odiando a Anitta, você vai no mesmo dentista que ela. Odeio a Anitta. Eu detesto. É, mas se você for no mesmo dentista que ela, você vai começar a gostar. Você vai falar, quer saber? Eu acho que a Anitta tá legal. Canta pra caramba. Olha, depois da Alcione, pra mim, a segunda melhor voz do mundo é a Anitta. Porque você começa a fazer parte daquele grupinho.
O dentista que comunicou isso acabou de usar valor extrínseco. Porque o que, que muda do valor intrínseco do executar no teu tratamento odontológico, a Anitta ter ido lá ou não? Nada. Mas da forma extrínseca, você vai contar para teus amigos todos, vai colocar no Instagram. Se tiver uma foto da Anitta, um stories dela, você vai postar e compartilhar com todos os teus amigos. Falar, ó, é o meu dentista. Olha o meu dentista abraçado com a Anitta. Porque parece que virou uma Louis Vuitton o teu tratamento odontológico. Aí uma restauração que custaria R$ 150, ele cobra 800. Acabou de transformar valor intrínseco em valor extrínseco. Agora, imagina que lá você primeiro atendesse um paciente por dia. Que esse paciente tivesse um spa day. Então ele vai ficar, o dia que ele for tratar com você, ele vai pro hotel 5 estrelas. Tem massagenzinha, tratamento de pele, 9 da manhã, um carro particular de luxo pega ele no hotel, leva para o consultório que está esperando já ele com um cafezinho da manhã, tudo bonitinho, tudo maravilhoso, senta na cadeira odontológica, eu faço o tratamento, depois vai ter um escalda-pés, fica ali mais um pouquinho, um relaxamento, vem uma pessoa, faz uma massagem, coloca no carro de novo, leva embora e no final ele te manda para um restaurante 5 estrelas, come legal, no outro dia você vem pegar o tratamento, uma prótese, por exemplo, eu te dou uma prótese junto, eu te dou uma bolsa Louis Vuitton. Quanto que era o tratamento normal? 5.000. Quanto que você cobrou, Luiz? 120. E a pessoa vai sair de lá colocando no Instagram, em todos os lugares que ela conhecer, todos os lugares da mídia social, vai mandar no WhatsApp de todos os amigos dizendo: olha, eu fui no dentista, é aquele dentista da Anitta, sabe? E ele, depois do tratamento, ficou perfeito, ó, ficou maravilhoso. Nossa, é de coisa de artista mesmo. E a coisa mais legal, no final do tratamento, você acredita que além dele mandar pro hotel 5 estrelas, fazer um tratamento especial, ele me deu uma Louis Vuitton? A pessoa do outro lado vai falar: como assim ele te deu uma Louis Vuitton? É, ele me deu uma Louis Vuitton. A Louis Vuitton custava R$ 20.000, 25, tá? 25.000. O tratamento, 5. Ele te cobrou 120. Coloca mais 10 de hotel e restaurante ali. Uma coisa que antigamente ele ganhava de 5, agora ele está ganhando 80, só por entender algo que ninguém entende. E eu acho que essa live de hoje, esse bate-papo, pode mudar tua vida para sempre. Ouça de novo, ouça com cuidado, e não importa se você é empreendedor, se você é funcionário, se você é chefe, para todos serve este conselho. Para de pensar no valor intrínseco, porque ele já é inato, ele já está lá. E vai para o valor extrínseco. Gera valor para alguém, porque você vai ficar muito rico e livre fazendo isso daí. Vamos para as perguntas ali rapidinho? Porra, por sinal, ficou do cacete esse conteúdo, hein, gente? Esse ficou incrível mesmo. Sticker do Alan. Qual o valor de uma camiseta do Chelsea para você? Então, o valor da camiseta do Chelsea para mim depende da situação e depende da camiseta. Porque eu posso pegar a camiseta do Chelsea, tá? Posso utilizar ela como motivação para um tonto que torça para essa porcaria. E este cara, através dessa camiseta, pode me gerar milhões. É só eu usar dentro daqui e saber que o valor intrínseco dela não importa. É só eu pegar o valor extrínseco dela e usar o melhor valor. Para mim ela não tem, mas não quer dizer que para mim ela não tem, que eu não posso usar para outro. Porque eu não queimaria a camiseta do Corinthians. Eu pegaria a camiseta do Corinthians, que para mim não tem valor nenhum, e iria passar para alguém que acha que ela tem muito. E por sinal ia florear em cima daquela camiseta um monte. De preferência pegar um autógrafo de um jogador famoso, ou uma camiseta do Chelsea que o cara jogou a final do Mundial, ou qualquer coisa assim. Esta é a magia. Essa é a magia, tá? Não importa. A Luan, você tem que pensar o seguinte: isso é um exercício para você. Porque todos os negócios que a gente faz na vida depende de você. Você tem que entender este conceito. O que você acha não importa, não faz diferença nenhuma. O que importa é o que o cliente vai achar. Não é porque eu não gosto de pamonha de ricota que eu não vou vendê-la se tiver gente que ama isso, tá? Porque o meu objetivo é gerar valor para o outro e não para mim mesmo. Quando é para mim mesmo, eu compro. Quando eu estou vendendo, meu objetivo é gerar para o outro. Meu gosto não importa. Não faz diferença nenhuma. Beleza? Mais alguma pergunta?
Comentário do Paulo. É muito interessante as suas colocações, Luiz, até óbvias, mas não pensamos nisso no nosso dia a dia. A verdade, Paulo, é que o próprio, vamos chamar de sistema, né? O próprio sistema nem quer que você saiba disso. Cara, se você descobrir o caminho da liberdade, por que que você iria se escravizar de novo? Na dúvida de não ter entendido o que eu te falei, tenta descrever o que foi a escravidão de qualquer, eu não estou te falando do que ocorreu no Brasil, em qualquer lugar do mundo nos milênios, porque tem gente que tem uma é tão tampado em termos de racionalizar a vida que acha que só houve escravidão em um período do mundo e só aqui no Brasil. Não, teve no mundo inteiro desde que o ser humano existe, durante milênios. E eu sugiro que vocês leiam um livro que é uma, na verdade, uma trilogia espetacular do Laurentino Gomes, chamado Escravidão. Tá? São três livros espetaculares, talvez de um dos melhores escritores do Brasil, maringaense como eu de nascimento, que fez 1808, todos aqueles livros espetaculares, né? Acho que vale muito, muito, muito a pena a galera ler, até para ver, peraí, mas será que eu não estou vivendo num sistema muito análogo a isso? Você mesmo tira a tua própria conclusão. Tem uma pergunta ali do Estevão. Hum, Luiz, daria para fazer a continuação na próxima live, dando exemplo do peso argentino? Daria. É um belo assunto. Um belo assunto, sim. Daria sim, Estevam. Vamos pensar nisso. Luiz, a riqueza e o protagonismo dos Estados Unidos se mantêm ao longo dos séculos devido a fundamentos antigos. Não, a riqueza e o protagonismo dos Estados Unidos não está perante séculos, Ademir. E é que eu nem li o resto. O protagonismo americano, Ademir, começa após Segunda Guerra Mundial. É entre guerras, tá? Entre guerras ele já começa ali a crescer, né? Se imaginar, os grandes nomes americanos começam a aparecer no começo daquele século, onde começa Henry Ford, Rockefeller, e todas aquelas pessoas muito grandes, né? Os Vanderbirds, eles começam a criar um senso de fortalecimento americano e de empreendedorismo. Mas um século atrás, os Estados Unidos era tão colonial quanto a gente. Tá? Então, e lá eles tiveram guerra de separação, a guerra de secessão gigante, morte, a população, irmãos matando irmãos mesmo. Aqui a gente não teve isso, o Brasil nunca teve uma guerra interna. Teve aquelas batalhas pequenas, né? A Revolução Farroupilha, essas que você conhece por aí. Mas nada tão drástico, tão sanguinário, tão guerra mesmo quanto nos Estados Unidos. Então lá foi na porrada. Não é uma verdade que eles dominam há séculos. Quem dominava era a Inglaterra, beleza? É devido a fundamentos antigos muito sólidos, relacionados ao capricho com valor extrínseco do produto e do serviço. O produto americano, Ademir, é um lixo completo. Todo produto americano, por essência, é uma bosta. Uma bosta. Para você ver que engraçado, cara. Todas as suas perguntas são hiper inteligentes, porque você está todo dia aqui, né? E manda ali sempre pra gente super stick. Muito obrigado, por sinal. Você é o único apoiador, tá? Você é o único apoiador. E eu estou vendo. Tá? Eu estou vendo. Pensa comigo. Primeiro, os Estados Unidos não domina durante séculos. Segundo, é só pós Segunda Guerra, então sempre por um desastre. Terceiro, eles se mataram entre eles para conseguir a liberdade, coisa que a gente não precisou fazer aqui, tá? Por último, aí a gente fala, "Ah, a gente exterminou os índios. Não, quem exterminou índio verdadeiramente foi o americano. Cara, lá exterminaram os índios mesmo. Lá foi lá a parada foi louca, louca. E se a gente acha que aqui tem preconceito, e preconceito no mais amplo, não é só contra o tipo racial, é tudo. Se você acha que o Brasil tem preconceito, cara, devia dar uma olhadinha na história americana, pra você ver como o troço é doido. Então não é tão bonito quanto pintam. Mas o principal, o que me assusta é você falar valores sólidos e relacionado a capricho do produto. Porra, pensa um produto merda, cara. Um tênis Nike é um lixo completo. É terrível. É terrível. É mal acabado, é fudido, é lascado. Nem fabricado lá é, né? Essa é a primeira situação. Os Estados Unidos são muito bons de criar coisas, de empreender. Eles são empreendedores, mas eles são péssimos em qualidade. Quem é bom de qualidade, Ademir, é quem tá ligado a luxo. E quem que é? Italiano, francês e alemão e suíço. Estes são os bons de luxo, tá? Esses são foda de luxo. Por quê? Porque se eu for tomar um vinho barra champanhe espumante, eu vou querer um Moët,
né? Eu vou querer um. Como que é o nome? Dom Perignon. Olha o nome, Dom Perignon, tá? Se a mulherada quiser uma bolsa, ela vai querer uma Louis Vuitton, uma Hermès, uma Gucci, uma Chanel. Se quiser ficar bem vestido, quer ficar gatão mesmo, você vai no Dolce Gabbana, numa Prada, numa Gucci, né? Puta, quero um sapato muito foda. Louboutin, é, Ferragamo, não é? Quero um ótimo relógio. Patek Philippe, Rolex, IWC, Omega, Audemars Piguet, Vacheron Constantin. Você não acha você não acha nenhuma marca de luxo americana. Se você quer um carro bom, é bom mesmo, você quer? Daquele jeito que você falou, né? Com valor agregado, valor extrínseco, capricho nos detalhes, você vai ter que comprar um carro alemão. Então, Mercedes, Porsche, BMW. Ou italiano, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Bugatti. Ou britânico, né? Uma Land Rover, um Mini, um Aston Martin. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Não tem como. Aí sim tem essa questão de heritage, né? De como que, que seria heritage de herança. Mas herança, realmente herança cultural muito forte de fazer bem feito da Europa, tá? Da Europa. Em alguns momentos, o Japão flertou com isso, com qualidade absoluta, qualidade espetacular do produto. Um exemplo muito claro é o Corolla, mas não por luxo, mas no bem feito, tá? O americano não, ele quer vender, produzir e girar. Beleza? Me comentou aí. Então, eles vendem storytelling. Sem dúvida. Ah, agora você. Agora. Porra, é isso que é lindo de falar com gente inteligente, Ademir. É isso que é a coisa mais linda de falar com gente inteligente. Porque eu não preciso colocar ponto de vista. O que me interessa é pelo teu ponto de vista. E é isso mesmo. Você matou a charada de um jeito genial, por sinal, é digno de aplausos. O que o americano sempre vendeu foi storytelling, cara. Do americano, o rei de vender PowerPoint. Ele é monstro de vender storytelling. Pra tudo. Pra tudo que existe, por sinal, né? Boa, fechou aqui? Galera, muito obrigado pela presença. Foi um prazer imenso estar com vocês aqui. Tô correndo ali para mentoria de novo. Aguardo vocês daqui 2 minutinhos lá para aqueles que desejarem. Lembrando que nós vamos fazer o Conquistando Tudo. Que dia que é, Beca? Deixa eu ver. Ele faz. Semana desculpa, 10 a 13 de março. 10 a 13 de março? É uma semana inteira. Como que é 10 a 13 de março? Tá, deve ser do dia 10 a 15 de março, provavelmente, tá? Pelo que eu entendi. Conquistando Tudo. Lembrando que vai ser online, tá? Ao vivo e online, e depois vai ficar gravado para você para sempre. Se você não conseguir assistir na hora, vai ficar gravado para você para sempre. É simbólico, 98,70, dá para parcelar em 10 vezes, e basicamente é bem isso que a gente está conversando aqui, como você conquista qualquer coisa, mas pensando pelo jeito óbvio. Só que não vai ser aula teórica, tá? Ele vai ser na prática mesmo. Tem o QR Code aqui na tua tela, ó, que você pode clicar para entrar agora mesmo. Tem aqui embaixo um site para você também acessar e tem um link tanto na descrição desse vídeo quanto tá rodando no chat para quem tá ao vivo. Espero vocês no evento, acredito que você vai curtir bastante, tá bom? Muito obrigado pela presença de todo mundo, foi um prazer imenso. Amanhã estamos de volta. Amanhã é às 9 da noite e não às 8, beleza? Abraço, até mais. Fui, galera.